E aí pessoal, Rick falando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um fone de ouvido aí que recebeu uma atualização. É um fone de ouvido aí que eu ouvi muitas pessoas falando muito bem dele, da primeira versão. Eu realmente não vejo pessoas reclamando desse fone de ouvido, que é o Team Hi-Fi T2, que é um modelo, se eu não me engano, lá de 2018. Então ele já tem um bom tempo de mercado. Quem já fez review dele fala muito bem, então eu realmente fiquei muito animado de receber essa atualização aqui desse modelo, que é o Team Hi-Fi T2 DLC, que é a versão atualizada de 2022. Então é um fone de ouvido aí que recebeu algumas melhorias no driver, teve algumas mudanças no cabo e pode ter recebido algumas diferenças no som. Eu infelizmente não testei a primeira versão no T2, mas eu vou estar dando meu depoimento aqui para vocês da segunda versão. Então bora lá. O unboxing do Team Hi-Fi T2 DLC é muito elegante, bem parecido com o primeiro modelo. A caixa é bem minimalista, quase não tem informação a não ser o nome do modelo e a marca, mas abrindo a caixa encontramos uma outra caixa que parece muito parecido com um livro e tem umas texturas e desenhos em tecido muito bonito. Abrindo a caixa encontramos o par de fones T2 DLC e embaixo dos fones encontramos o cabo, várias piteiras de silicone adicionais e ponteiras de memory foam da cor azul e algumas papeladas como garantia manual. Vamos falar da construção e das características dele. Pegando o T2 DLC em mãos, é um fone todo feito em metal, mas ainda assim consegue ser bem leve e ele é muito pequeno também. Vemos que o design não mudou nada desde o primeiro modelo, a não ser adicionar o logo da marca na frente do fone. Sinceramente eu não acho o design tão bonito assim, não é meu tipo de fone de ouvido, mas apesar de ser todo prateado com detalhes azul e vermelho, ainda é muito discreto e não dá para negar que por ser leve e pequeno é bem confortável. Ele continuou com a mesma característica de ser um lado vermelho e o outro lado azul, o que facilita bastante saber o lado certo de colocar o cabo, além de ter umas bolinhas que ajudam a colocar o pino do cabo no fone de ouvido. E falando do cabo, eu não gostei dele. Ele é assim de ótima qualidade, não parece que vai estragar com tanta facilidade, mas a questão de conforto e praticidade que eu não achei tão legal. Primeira coisa, eu achei ele muito pequeno, tem apenas 1,2 metros de comprimento. Pelas especificações do site, é um cabo de cobre 5N Silver Plated com entradas de 2 pinos 0,78 mm. Que a Team Hi-Fi fala que é para deixar o som melhor e para evitar chiados ou sons cristalinos. Por isso que ele pode parecer um pouco mais rígido, mais duro que a primeira versão e outros cabos por aí. Mas na minha opinião, ele é muito duro e ele é muito fácil de enrolar e difícil de desenrolar. No começo do cabo tem os ganchos para a orelha, que eu também não gostei. Parece que eles não têm um formato certo da orelha e são meio tortos. Nos meus primeiros dias de uso tive que dar uma forçadinha para entortar ele para o outro lado e ficar certo na minha orelha, para ver se ele fixava melhor, pois toda vez que eu colocava o fone mais para dentro do ouvido, o gancho saía. Depois de alguns dias melhorou, mas ainda assim é um gancho que fica saindo de vez em quando. Na outra ponta do cabo temos um conector 3.5 mm, que é bem grosso, que dá uma qualidade de áudio muito melhor. O conector é muito bom para ser usado numa interface de áudio, mas fica muito ruim para usar em celulares e colocar no bolso. Eu ainda prefiro conectores em formato de L, mas eu entendo o propósito de ter conector mais grosso, é um fone de ouvido mais entusiasta e que fica melhor em mesas de áudio mesmo. Vamos falar das ponteiras, que na caixa tem muitas ponteiras adicionais. No fone de ouvido já vem em formato médio e dentro da caixa encontramos mais uma média, duas pequenas e duas grandes. Elas são de silicone um pouco mais duras, elas não são finas como as ponteiras que normalmente vêm com os outros fones. Por conta disso tem um bom isolamento, mas pode ser que precise trocar para um tamanho que entre mais no seu ouvido. Eu tive que trocar para o tamanho pequeno, mas o bom é que eu ainda tive o mesmo nível de isolamento. Além dessas ponteiras de silicone, tem a ponteira de memory foam. Eu não gostei muito delas, são muito grandes e ficam saindo do ouvido, mas tem um bom isolamento de áudio. Só tem que tomar cuidado com essas ponteiras, pois elas costumam quebrar se forçar demais. Agora vamos ao som. Eu não testei o primeiro modelo e pode ser que tenha algumas diferenças. Segundo a Team Hi-Fi, esse modelo DLC ganhou upgrade nos drives dinâmicos, mas não sei dizer se realmente foi um upgrade, como diz o site, pois tudo é gosto pessoal e preferência. Vamos lá, resumindo. O T2 DLC tem um som mais puxado para os médios e principalmente os médios agudos, mas com uma boa presença dos graves também. Começando pelos graves, eles são muito bem colocados. Eles têm um espaço de som que é muito bem característico, mas não é o que define o som do T2 DLC. Os graves têm uma boa definição e não escapam para outras frequências. Para quem gosta de músicas de rap e hip hop, vai sentir que falta um pouquinho mais de incremento. Eu, por exemplo, gosto de uma coisa mais impactante.
de um grave que bate mais forte, mas nesse fone ele tá ali, só que é um pouco mais atrás dos médios. Os médios que são o forte desse fone de ouvido, principalmente os médios agudos. Em músicas que tem mais vocais, a gente sente a força dos agudos na música e como eles podem ser um pouco mais brilhantes e que deixam a voz o centro das atenções. Para se ouvir trilhas sonoras também é muito bom. A definição dos instrumentos de corda também tem uma ótima qualidade, principalmente os violinos que têm uma forte presença dos agudos. E os agudos, apesar do fone de ouvido ter um bom médio agudo, os sons que realmente fazem parte dessa frequência não incomodam. De maneira alguma me senti incomodado por faltar agudos ou por ter agudos demais. Acho que está na medida certa. A espacialidade desse fone é bem legalzinha. De maneira alguma eu achei ele flat, ele realmente tem uma ótima separação das coisas e de onde elas vêm. Claro que não chega num nível de um headphone, mas ainda assim é uma espacialidade muito boa. E por conta dessa espacialidade, para jogar com esse fone de ouvido é muito bom. O primeiro modelo já era muito famoso por dar um bom desempenho para jogos, para todos os tipos. O jogo competitivo que eu mais joguei foi o Valorant. A dimensão que esse fone passa é muito boa. Por exemplo, no mapa Icebox, os passos na neve são muito bem definidos. Eu lembro de escutar um inimigo por trás de um container e para mim ficou tudo muito claro, que eu até me assustei com a qualidade de áudio e da espacialidade. Para jogos de campanha também é maravilhoso. Joguei a nova DLC de Cyberpunk 2077 e comecei a jogar Borderlands 3. E é muito divertido escutar explosões, sons de armas, e a voz dos personagens não invadem a experiência do jogo. Tudo muito bem colocado. E infelizmente eu não tenho mesa de áudio para testar o máximo que esse fone oferece, mas logo eu vou pegar uma mesa de áudio para fazer reviews mais a fundo. Mas acredito que para quem tem interface de áudio vai ter uma experiência melhor ainda. Então, no geral, o que eu achei desse fone de ouvido? Não acho que esse som seja balanceado, dá pra ver que a presença dele é no médio, nos médios agudos e com alguns acertos nos graves. Acredito que quem tá procurando um fone de ouvido para ouvir músicas como pop, que tem uma boa presença no vocal, algumas músicas mais instrumentais, trilhas sonoras, algumas bandas que tenham mais presença mais vocal e instrumental com uma pegada mais psicodélica, esse fone aqui vai ser uma boa opção. Então, no geral, eu gostei bastante desse fone de ouvido, realmente é um fone de ouvido bem legal, eu só não gostei muito do cabo dele, mas é minha opinião, né? Os ganchos de orelha é um negócio muito chato, o cabo é um pouco meio duro, mas em questão de qualidade de som, ele é muito bom. Não sei se ele é melhor ou pior que a primeira versão, e nem a versão Plus, que se eu não me engano saiu ano passado, mas o que eu vi desse modelo DLC, eu gostei bastante. Eu queria muito experimentar a primeira versão para ver se é tão bom quanto essa versão aqui, mas fica a minha indicação, vou deixar meus links de afiliado aqui embaixo para quem tiver interesse em comprar ou verificar as especificações, então podem abrir a descrição que vai estar aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse, deixa um comentário o que você acha desse fone de ouvido. Você pode estar me seguindo lá nas redes sociais para saber os spoilers dos próximos vídeos, fones, mouses, teclados, sempre estou postando uma atualização lá. Eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui e até a próxima.